nenhum deles, então também não vou falar. Então, quando falaram sobre a atividade da criança, e quando me perguntaram, não talvez, eu pensei aqui, a responsabilidade é universal, mas temos aqui dois parâmetros completamente distintos. Nós estamos a falar de um Portugal em três podemos pensar em 500 proprietários privados com uma alimentação integrada. 30% com hectare e é difícil manter alguma responsabilidade o Amazonas tem 4 milhões e meio. Isso daria 450 milhões de hectares. Mas de floresta, talvez nós tenhamos aí 350 milhões de diferentes são grandes. É Estado, é particular? É lógico que o regime de propriedade afeta bastante a gestão florestal, né? Mas lá nós temos, na Amazônia, nós não podemos restringir a nossa fala só à Amazônia. Na Amazônia você tem áreas particulares e áreas públicas devoluídas também, que estão sob a concessão do Serviço Florestal Brasileiro. Uma parte, uma boa parte. E fazem condições privadas para fazer depois a gestão mas vimos algum grande problema que temos é de facto a corrida da sociedade e não só também da que nós em Portugal ainda temos um país pequeno, temos de facto 3 grandes zonas, uma grande produção e 2 aqui é um mix de produção e conservação. E numa área que acho que nós podemos ter alguma atividade é na parte produtiva e local. Nós temos uma área bastante importante local. Está mais no litoral, que é uma zona mais produtiva, mesmo assim, representa até um negócio bastante importante a nível nacional. E não quer dizer que não tenha sustentabilidade. Eu acho que tem sustentabilidade mesmo assim. Ainda se pode não ter tanta biodiversidade como tem na outra floresta do interior, do sul, no estado de floresta, mas tem alguma sustentabilidade, mas um pouco menos de biodiversidade. Como é que é a vossa gestão da massa de Então, na verdade, a gestão florestal ela existe em toda a região, né, que tem a floresta. Se é sustentável ou não, é que eu acredito que não seja sustentável. O que a gente percebe no Brasil, ao longo, né, da história do país, é que nós tivemos um período de ocupação, de colonização, em que esse processo foi feito à base da conversão de floresta para a agricultura. Né? Como reação a esse modelo, o país adotou então um modelo de gestão mais restritivo. Ou seja, nós adotamos um modelo mais burocrático, né, para poder fazer a gestão da floresta. O problema é que nós excedemos demais nessa questão burocrática. O país hoje tem um pitoral de lei, um arcabouço legal, que veio aí na área ambiental de mais de 16 mil. E nessa seara é impossível que alguém, né, o ser humano com os cérebros que não tem, consiga, né, assimilar toda esse conhecimento. Então o que acontece? Eu costumo falar lá, né, que é impossível você separar. Nós temos as plantações eucalípticas,
as plantações de trigo, nós temos as plantações florestais, nessa produção de madeira, nós temos as plantações florestais, a produção de látex, a produção de bioterapia. E nós temos as florestas nativas, que produzem também madeira, que produzem produtos da madeira. O grande segredo é montar esse quebra-cabeça, porque é difícil você falar numa gestão florestal em nível de uma floresta amazônica, digamos, sem que desconsidere a questão das plantações. Por quê? Vou pegar um exemplo. A siderúrgica no Brasil, diferente das restantes do país, do mundo, na verdade, uma parte delas consome carvão de floresta, carvão vegetal. Então, o carvão vegetal, ele não é seletivo. Você pode fazer carvão vegetal das plantações florestais e das florestas nativas. E quando o preço do carvão está bom, até de banco da igreja. Até que né? De tão bom que tiver o preço. Então, quando você adota uma política para fazer uma gestão florestal das plantações, das siderúrgicas, se o preço estiver bom, embora a floresta amazônica esteja longe da siderúrgica, se a floresta está no norte, a siderúrgica está mais sudeste, o transporte compensa trazer da Amazônia. E aí você fica o quê? Você desequilibra a proteção na Amazônia. Porque se o preço está bom, com certeza vão produzir carvão, que a expansão da agropecuária produz carvão. Então fica complicado essa gestão sustentável. De fato, quando fala da floresta passeio, isso é contra de energia também. Em Portugal, desde 600 anos, ontem mais uma lei também, que é a estratégia de produção nacional. E há várias coisas que estão aqui, uma delas é de facto o flagelo dos incêndios florestais. Então tentavam fazer uma coisa ao nível energético que fazia algum sentido, só que não teve grande sucesso. Foi a criação de centrais termoelétricas alimentadas exclusivamente a serviços de exploração florestal. Isso até que é uma coisa bastante interessante, poderia criar alguma sustentabilidade e ao mesmo tempo algum rendimento extra para o produtor florestal. Só que o problema é que nós podemos dizer que a biomassa enjoa na estrada. E chegámos à conclusão ou tu tens no ar um raio de 5 km o abastecimento para pôr uma termoelétrica a funcionar, usamos o lado de carvão, acabar com a relação acabar, ou então não tem viabilidade. E depois ainda mais, criámos ainda mais um entrave, foi tem que colocar a central termoelétrica num sítio próximo de uma subestação elétrica onde você possa fazer a solução em alta voltagem. Isso ocupou longo e iam fazer instalação de 200 megawatts em Portugal, no dia 30. Este é coisa de blocos, por acaso é uma urgência, são outras que a sustentabilidade também é possivelmente entrar em floresta. O carvão, mas o negócio da biomassa é um negócio muito estranho, porque nós exportamos para a Dinamarca, importamos para a Itália, importamos para o Brasil, exportamos para a Grécia. Nós entendemos isso bem. A grande verdade é que a madeira, né? Se você produz milho, você para colher milho você tem que produzir. Agora, você não vai colher milho na floresta nativa. Agora, quando você colhe madeira na plantação e colhe madeira na floresta nativa. Onde eu quero chegar com isso? Então, assim, você tem diversos tipos de madeira, faz diversos milhos, um específico, por exemplo, a celulose. Eu só produzo celulose com madeira de plantação. Eu não consigo produzir celulose com madeira de nativa. Então, ao contrário do carvão, o carvão pode fazer com madeira de plantações e com madeira de nativa. E aí que nasce o grande embrolho. Toda a burocracia no Brasil, na parte de floresta, ela nasce por quê? Porque você não consegue identificar, a partir do momento que a madeira fez, virou carvão, você não consegue mais identificar se aquele carvão é de nativa ou de plantações, aonde não. Então, o que acontece? Aí,
Aí começa a questão de identificar a origem, a rastreabilidade. Então, identificar a origem, você precisa de documentação. Então, esse fato de você ter muita transação de madeira, isso é comum, porque é a madeira que está vindo, talvez, do país para Portugal, pode ter um tipo de madeira que Portugal não produz. E a madeira e vice-versa. Então, a madeira não é uma commodity comum como é, como é, ela tem diversas propriedades dessas coisas. A questão da rastreabilidade, eu lembro da questão da certificação. E esse ponto é que isso está sendo implementado no Brasil, por acaso estava em Portugal, tem sido um bocado difícil, só no meio de uma propriedade, um só proprietário só por si não consegue fazer isso. Então temos criado um contexto que tem funcionado relativamente bem, que é a questão do agrupamento sociais. Mas vocês têm florestas que é mais pública, então estão a dar construções privadas. Nós, nesse caso aqui, temos privados, onde a dimensão não permite ter uma decisão sustentável, mas se se agruparem, isso pode acontecer. Então aconteceu um fenómeno interessante em Portugal, que foi desde a nossa entrada na comunidade europeia, passámos de 2 a 3 associações para 700 associações, vários níveis. Isso tem criado alguma melhoria na questão, porque quando se cria uma associação é obrigatório criar um plano de gestão e ao mesmo tempo criar também meios para vigilância de incêndios, portanto melhora um pouco. E outro caso é a certificação, essa é a vantagem da certificação, inclusive a escola está trabalhando com isso. A certificação é um instrumento que pode ser visto com duas partes. Uma com a parte de marketing, né? Você tem melhor possibilidade de comercialização, e a outra como um instrumento de controle de um processo administrativo. Né? A autorização, você tem toda aquela facilidade de controlar, né? O processo produtivo, a maneira. No caso das plantações, no Brasil, quem tem conseguido a certificação, não é um processo barato, são as grandes indústrias de celulose. Essa consegue a certificação. Já os produtores produtores de madeira em termos de produção é uma cultura nova para nós. A produção de madeira sempre foi concentrada na mão das grandes indústrias quando se fala em plantação. Quando se fala em produção de madeira nativa, você já tem uma diversificação maior. A certificação, no caso das grandes indústrias, é visto muito como mas agora a certificação, quando a gente passa para pequenos produtores ou para nível de propriedade rural, não tão pequeno, aí já passa a ser um instrumento, além de marketing, mas que ajuda no processo gerencial da floresta. A questão da certificação no Brasil, que eu tenho observado, é que muitas empresas, as pioneiras que se certificaram na região amazônica, elas estão falindo. Então, quer dizer, um instrumento de marketing que funcionou no passado, mas que agora não está sendo suficiente para diferenciar as madeireiras lá da região norte e exportam madeira para a Europa. Então, não está conseguindo fazer esse efeito de marketing. Por quê? Porque, assim, na Amazônia, a lei florestal do Brasil, ela ainda permite que se desmate 20% da propriedade. Então, assim, na região amazônica é comum uma propriedade com 1.000 hectares. Então, se você pegar uma propriedade com 1.000 hectares, 20%, se a matemática daqui não for diferente da nossa, dá 200 hectares. 200 hectares. Se você colocar 500 metros cúbicos por hectare, eu não vou falar que é 355, eu vou fazer conta de cabeça, né? Então vamos por 500 metros cúbicos de madeira. 200 por 500, 35, 10. Né? Na quantidade de zero, eu já fiz essa conta, vai adiantar legal, dá 100 mil metros de madeira, é isso? Né? 100 mil metros de madeira. Então, o que acontece? Quando a lei permite que desmate 20%, ela inunda o mercado de madeira com 100 mil metros de madeira, não é isso?
Depois você faz as contas, se estiver errado, me corrija aqui. 100 mil metros de madeira, o que acontece? Quando a oferta é muito alta, há uma dada demanda, o que acontece com os preços? Despenca. Aí, o custo da madeira de um desmatamento é muito mais barato do que o custo de uma madeira que vem do marinho, que é o ideal para todos nós. Então, aquelas empresas que foram certificadas e adotaram sempre madeira, elas vão ter uma matéria-prima na porta dela muito mais cara do que aquelas que compram madeira que tem de desmatamento, que não é ilegal. Tá, André? Não é ilegal, é legal. Mas é muito ilegal. Ilegalizado. Então o que acontece? Então o que acontece? Esse mercado não está dando possibilidade para que as empresas sustentadas sobrevivam. Então, quem está criando a insustentabilidade é a lei. Ok? A legislação florestal, que mudou, mas continua a mesma coisa, é ela que estimula a sustentabilidade da maçã. Qual é a saída? E é um lugar também, um mercado, nós vamos gostar um mercado, tivemos um mercado de certificado, de uma raça autóctone, que é tivemos outras assim, contas à vida, e compramos mais barato às vezes, a maior parte das vezes. E o que passa é que as pessoas não veem vantagem na certificação, porque depois o produto fica na brasileira, ou é o passado que consegue arranjar de outra forma muito mais barato. E quando a Europa está em crise, a situação piora. Por quê? Talvez o mercado asiático, que é um outro grande comprador de madeira tropical, não tem a mesma exigência, a mesma conscientização que tem o mercado europeu. Mas você vai vender para quem não está comprando ou você vai vender para quem está comprando? Você vai vender caro? E aí, por que isso? A crise econômica internacional, infelizmente, contribui para a insustentabilidade. Quer dizer, a sustentabilidade não está só na parte política. Nós temos bons exemplos de sustentabilidade fiscal. Em Portugal nós temos um bom exemplo que é o montado de Sobreiro que é um dos bons exemplos de sustentabilidade. Eu consegui fazer uma coisa que é muito temos árvores que podem chegar até 400, 500 anos, ainda que agora sejam atacadas por várias vezes, mas no sul do Beto tem Porto Preto, tipo o Porto Ibérico, a passar, que simultaneamente comem a bolota, que é o fruto do sobreiro, fazem a gestão do combustível, reduzem o incêndio e ainda depois fez a produção de uma carne ótima para fazer, pelo menos 4 meses. E esse é um sistema que perpetua. E existe, por acaso é uma cultura, fazer um árvore que é muito mediterrânea. Mas há mais de 100 mil pessoas a trabalhar só à volta do sistema. E toda a gente conhece a qualidade da rolha. E nesse caso aqui, tem grande alteração, porque as pessoas já fazem isso há muitos anos, o sistema continua sustentável. É um bom exemplo de uma floresta nativa, e é um bom exemplo de sustentabilidade. E fazemos das podas bom carvão para fazer depois o banco de baixo. E quem sabe qualquer dia nos faça também a certificação de carvão sobre ele. Como é que vocês fazem o carvão lá na Amazônia? Corta tudo, faz quilómetros, artesanal, como é que... Nós temos 2 polos de produto. Um na região sudeste, no estado de Rio Janeiro, que é o maior polo, e temos o outro polo no norte, que é na Amazônia. A região sudeste, praticamente, o consumo de carvão pode ser oriundo todo de plantação. Não há por que fazer carvão de mata nativa, embora não seja tratado.
Por outro lado, infelizmente, os órgãos ambientais encaram isso como pecado, mas não é pecado. Às vezes é solução. Não fica ali. A floresta não tiver valor, ela vira capim. Bom, na Amazônia, você tem o polo siderúrgico. E lá tem a floresta. E lá não tem a plantação. Né? Até então não tinha plantação. Só para poder conseguir carvão, tinha que produzir carvão da floresta amazônica. Bom, o carvão da floresta amazônica, ele pode vir do resíduo de serraria. Ele pode vir da expansão da agropecuária. Ok? E ele pode vir da exploração da floresta para uso de produzir carvão. Então, se ele vem do resíduo da serraria, não é problema, é um aproveitamento. Se ele vem da expansão da agropecuária, desde que autoridade por lei, não é problema. É uma forma de aproveitamento. Se ele está vindo do desmatamento, ou seja, do manejo da floresta, para fins de carvão, aí está o problema. Primeiro teste, ou seja, está se fazendo corretamente? Se estiver fazendo, não tem por que preocupar. Se não estiver fazendo, se está explorando assim a capacidade de produção, aí não é. Bom, de qualquer forma, nesse ponto aqui, talvez esteja fazendo da conversão do desmatamento e não da conversão, eu posso desmatar e a floresta retornar. É isso? No nosso caso, uma vegetação nativa é possível reconstituí-la com 30 anos de massa. Né? Você tem o mesmo volume de madeira que tinha, né? Uma floresta tropical. A regeneração é muito rápida. Direitos tropicais que funcionavam com a reciclagem da própria folha que cai e vão aí era para outro pensamento. Assim. Quando eu converto a floresta em capim, aí você tem um problema para reciclar. Mas quando eu faço um corte e deixo regenerar e faço o outro corte 30 anos depois, você está na capacidade, você tenta manter aquela capacidade produtiva sem comprometer a matéria branca que está no corte. Mas isso, para os legisladores, para o espectro ambiental, essa é uma situação ainda que não foi internalizada, não foi absorvida por todos. Há um preconceito no Brasil com o que faz carvão de mato nativo. Mas é um preconceito, é um estereótipo errado. Por quê? A minha região é uma região produtora de leite. Né? Tem uma região para cima da Universidade Federal de Sobras, que é uma região que sempre produziu carvão de mata nativa. Na minha região que produz leite, inclusive é chamada de Zona da Mata de Minas Gerais, Mata Franca. Essa Zona da Mata não tem nem moita. Moita, quando a gente fala que a mata vai acabando e fica no matar. Sim. Então, na minha região não tem nem moita. Acabou a mata, acabou a moita. Estamos falando da coisa para ficar aqui. Na região que se produzia carvão de mata nativa, ainda tem a mata. O raciocínio que se faz é, para produzir leite, a vaca come a floresta ou come o capim? Para que você tem floresta se você depende do capim? É uma forma de dizer, nós aqui temos outra visão, que é, nós devemos ter o gado que está a funcionar de alçado com gestor de extração. Sim. E permite um equilíbrio entre o ecossistema local e o silvopastoril, o passo do sim. Mas o Estado brasileiro, durante 20, 30 anos atrás, ele titulava a terra e o produtor ocupasse aquela propriedade. Né? Embora tivesse a lei florestal que proibia de desmatar aquela nascente, proibia de desmatar na propriedade, o mesmo Estado só passava a situação se o produtor tivesse desmatado comprovando uma política errada. Okay? Então, assim, embora tivesse lei, nunca teve a fiscalização. O que é errado? Assim, garantia que ele matou por um final de fim. E estaria produzindo alimentos para a função social da sociedade. Então, houve esse aqui. Mas não tem que é errado, então. No passado, é errado. Deveria ter estimulado o uso múltiplo.
o melhor aproveitamento dos afastados e da floresta. Mas, por outro lado, olha só, a madeira, você falou que ela lisou. Madeira é um tipo de produto que não dá para transportar ao longo da distância. Então, eu tenho uma região que tem mercado florestal, com certeza ali vai ter floresta. Se eu tiver uma região que não tem mercado florestal, ela não vai ter floresta, por quê? Porque os produtores têm que fazer o que eu ali eles vão procurar alternativas. Então, eu posso estar a 200 km de distância de um mercado para outro, se eu não consigo viabilizar o transporte dessa madeira aqui para cá. Por quê? Porque madeira é um produto pesado e ao mesmo tempo leve. Então, o custo do frete pode ser maior do que o valor daquela carga que está transportando. Então, por isso, eu transporto madeira no caminho. E é por isso que transformam para carvão também. E aí já pode transportar no caminho. Nós agora estamos aqui também a fazer uma coisa que é identificação da biomassa através do céu. Tem melhorado um bocadinho o negócio, porque permite transportar a granel, o barco, já vai a biomassa de uma forma transportada com viabilidade. Vão estar consumidos. E tem trazido algumas utilidades. Há uma outra coisa que eu gostava de falar com você, uma coisa que tem que trabalhar aqui também, que é o interesse do público de conhecimento imobiliário. Nós também falar que é que isso quer dizer? Agora há algumas outras vantagens. Fazem o seguinte ponto. Se eu quiser vir a prazo, dá-me um juro. Se eu plantar dinheiro, dá-me um valor maior. Então tem conseguido encontrar alguns incentivos. Pessoas capazes de investir. E tem criado algumas atividades incentivas como fundos de investimento imobiliário. Fundos de investimento. No Brasil tem sido muito essa modalidade. O problema é que o governo brasileiro editou uma lei no final de 2011 que proíbe que o capital internacional adquira terra. Ele pode investir no Brasil, porém os títulos da terra têm que continuar na mão do brasileiro. Então não há transação de terra. E eu fiquei com a publicação e a terra no final do contrato regressa ao proprietário. No início estava acontecendo isso. Os fundos estavam adquirindo a propriedade e reprodução. Agora não. Agora eles tiveram que adequar essa situação. Eles fazem parceria com os proprietários. Eu acho que é uma situação favorável. No Brasil, nós tínhamos uma cultura inflacionária muito grande e uma taxa de juros muito alta. Então, o investimento florestal ele não é viável a uma taxa de juros muito alta. Então, à medida que nós temos um controle inflacionário melhor, a taxa de juros está em queda. Então, esses investimentos estão indo para o Brasil. E aí, Boa Parte está fazendo a expansão, né, da floresta. E isso permite uma gestão melhor. E o que está acontecendo? Como o óleo de petróleo está ficando muito caro, a energia produzida pelo petróleo é mais cara do que a energia produzida pelo tabaco. Então, as indústrias que são intensivas de energia, né, agroindústria, indústria de bebidas, né, elas estão substituindo o consumo de energia de petróleo, né, por tabaco. O uso energético industrial um tabaco mais que viável que qualquer um. Agora, para a energia elétrica, a biomassa não é viável. Não é viável no Brasil. Nós também não. A tarifa que pagam para a produção de energia elétrica é muito baixa. As centrais pagam um pouco mais de 30 euros por tonelada à porta da taxa do biomassa. E a tarifa de produção à volta dos 120 euros por quilowatt. Por megawatt. E o que significa menos de 120 euros por megawatt. E é uma tarifa que não compensa porque houve uma lei que dizia nós devemos fazer centrais de pós-geração. Queimar carvão, nós não fazemos isso.
eu vi as conferências de semana duas vezes, eu fiquei. Estava tendo alguns, mas por acaso até temos investido bastante na parte renovável. Mas ainda dependemos muito de petróleo, nomeadamente das cidades termoelétricas a carvão, e que queriam fazer cogeração com biomassa. Mas eles não querem cogeração, não querem que faça dia tudo muito mais. O megawatt produzido com biomassa fica em torno de R$150, que daria 50 euros. 50 euros, megawatt produzido com biomassa. Só que acontece que no Brasil a maior parte da energia elétrica vem das represas. E aí, essa energia é muito barata. Essa energia, na época da chuva, chegaria a 20, 30 reais por megawatt. Que daria aí, não dá 10. Então, na época das secas, aí a energia elétrica, no atacado, no leilão, ela vai para 200, 300, até 500 reais no leilão, no atacado. Aí daí o que? 150 a 200 euros. Então, quando ela chega nesse nível de preço, aí o cavaco, a biomassa não é viável. Porém, você não consegue só manter uma cisterna elétrica perante o período de seca. O período de viável inteiro. Então, o que atrapalha hoje no Brasil é que a oferta de energia elétrica, na época das águas, ainda é muito grande, e isso joga aqui para baixo. Então, assim, não há perspectiva de viabilizar termoelétrica, a biomassa, enquanto tiver essa política de preços desmínios da energia elétrica. Agora, muito importante, a energia térmica industrial, o custo da energia elétrica ainda é mais caro do que os derivados petróleo. Falam disso. Então, o tabaco é viável. As indústrias de bebidas estão substituindo petróleo por tabaco, biomassa por petróleo. E essa é uma tendência. Eu acho uma tendência irreversível. Vai ficar muito bem falado. Ou produtor. São boas medidas. Faço o panorama fiscal não é um panorama fácil. Complexo. Isso aí, às vezes, também é paixão porque as pessoas viram e há diferentes possibilidades. Nós aqui, digamos, aqui é no inverno, vocês dizem para vocês é sempre bom boa temperatura o ano todo. E tem partido muito do negócio de agora dos campos, das gramadas, que traz alguma vantagem, mas eu acho que a floresta não pode ser só considerada essa parte, mas tem que considerar também a parte que é a parte do turismo, a natureza, mas fico um bocado triste quando vejo que as pessoas, principalmente as pessoas da cidade, quando vão ao campo gostam de ver a natureza, mas quando vive naquele meio, principalmente no meio interior de Portugal, em que assiste com uma justificação humana, um investimento, nós temos um problema da indústria de Portugal, somos acho que o quinto país mais investido na Europa, e claro, as pessoas jovens que emigraram, neste momento temos área enorme, extensa, ao abandono, porque não há quem trabalhe. As pessoas agora não têm dados para trabalhar. E assistimos alguns aqui na parte da floresta, e que muitas vezes agora estão ao abandono e vai ardendo porque não há quem cuide. Mas ainda assim, tenho notado alguns movimentos interessantes, pessoas novas que têm regressado ao interior do país, tem feito coisas interessantes, nomeadamente na parte da agricultura, da parte do campo do mel. Eu compro castanheiro, não é o castanheiro que está junto, porque não é castanho. Por exemplo, aqui na Galiza também é uma zona bastante boa para castanha, em que encontramos alguns outros valores que poderiam eventualmente compensar um bocadinho a balança social. Nomeadamente, o mel, a sua patrícia, o mel, a quinquete, que é importante em Portugal, ainda que cada vez menos, porque temos pouca cá. Eu posso usar como é que não, no Brasil, a lei proíbe a causa.
devido à prática do Brasil. Mas já existem alguns movimentos tentando colocar para debate o manejo de solo, de permitir a caça controlada. Mas isso é um ponto muito espinhoso, muito polêmico, né? Isso vai demorar. Nós, com o abandono da agricultura, tem crescido, às vezes, de uma forma controlada, por exemplo, outro que fazem estragos avultados em outros países fáceis. Fica tudo que é fácil, naquele dia, para ser um lado, um jogo, fica como um desafio do pardal. O agricultor também adorou plantar, e depois tem aqui o animal, e leva mais é possível, liberta o ovo, e depois os ovos comem as ovelhas, e às vezes alguma necessidade também de controle de insetos. Então nós temos o problema da capivara. Então, também, a população de capivara tem aumentado bastante e não tem predador. Mas o que tende a acontecer, né? Alguns lugares, quando a população da fauna ela controla, né, o tamanho, aí o governo tem permitido, já está permitindo a caça, né, a redução da população. E quem é que vai lá? Se você não tem predadores, quem é que vai abater o animal? Mas eu já tenho um caso bem isolado, ainda bem isolado. Mas à medida que isso vai generalizando, provavelmente o país vai ter que rever a legislação. Mas, de qualquer forma, isso vai trazer muita polêmica. Nós tivemos agora, no processo de revisão do Código Florestal, já deu uma guerra de mídia no Brasil muito grande. Então, quando for mudar o Código da Fauna, aí vai ser mais polêmica. Então, essa é uma situação, talvez, para um debate mais posterior. Nós temos que debater agora a questão da flora. Né? Acredito que o pensamento de que a floresta tem que ser protegida de forma integral, intocável, né? esse pensamento ele está falindo. Né? A gente está começando a perceber que, fora das unidades de conservação do Estado, né, a forma de proteger a floresta é usando, e não simplesmente tentando a proteção como se fosse uma redonda. Né? Isso é que nós estamos percebendo, a tendência de evoluir nesse aspecto. Porque a Mata Atlântica, embora seja protegida por lei desde 93, mas a cobertura, né, só vai reduzindo, até que ela satura, né? Enquanto que ela fica nativa. Mas a lei por si só, ela não protege nada. Né? O que protege é a educação ambiental, a forma de uso dela. Né? Ninguém vai matar galinha dos olhos de ouro enquanto ela estiver é isso. Se eu tenho uma floresta e vivo de fazer carvão vegetal daquela floresta, se eu acabar com aquela floresta, eu vou ganhar muito dinheiro, mas depois eu não vou okay? Quero aproveitar esta pausa para invitar a quien quiera hacer preguntas, que aproveche esta ocasión, ahora que la parte final lo hace con Paco. Só para visualizar um pouco o comunitário da Bahia, ele tem um problema, principalmente com as linhas de problema. E que causam áreas de processamento, principalmente na parte mais sul da Bahia. Temos grandes áreas e sempre é uma preocupação muito grande na parte da questão florestal com a produção de lixo. Os movimentos sociais, o mobilismo, etc. E essas empresas, de alguma forma, tentam seguir, outras empresas grandes, tentam seguir a legislação florestal, de áreas de preservação permanente, o que não acontece, por exemplo, com o pequeno produtor, até as grandes produtores, às vezes de uma forma. E temos, na Bahia Grande, temos outro exemplo, é uma área de Mata Atlântica também,
tínhamos grande parte da floresta que ainda está preservada, foi devido a um sistema agroflorestal com cargal. E, só que aí, quando pesquisa da própria CEPLAC, que é o órgão que trabalha no Cacau, na Bahia, no Brasil todo, percebeu que a produção era menor que você produzir embaixo de uma floresta. Lógico que tem um raleamento da floresta e tal, mas que só produzir cacau com outro tipo de sombreamento, por exemplo, como a cordilheira, é mais lucrativo. Aí a questão econômica versus a questão ambiental, que é o problema. Então, eu queria perguntar ao professor, essa parte de produção de alimentos, produção florestal e a parte econômica, que tem que ver em primeiro lugar, a pessoa tem que ver que um dia pode ter dinheiro, eu acho que não. Só que eventualmente o dinheiro não ter o que comprar, a forma de dinheiro. Se no Brasil se aplicasse realmente o Código Florestal brasileiro, isso seria a maneira mais sustentável de produzir, tanto para a questão de florestas plantadas, como para a questão de florestas nativas, tanto para a questão de produção de alimentos. Qual é o seu nome? Gente, e você que cidade na Bahia? Bom, você citou o exemplo do sul da Bahia, né? Pequeno de Freitas, de Tabela, de política. Olha só. O que se produzia naquela região do sul da Bahia antes das empresas? Cacau, por exemplo? Não. Foi substituído um pouco devido à questão do problema com a Não. substituído um pouco. E alguns produtos alimentícios? Não. E gado? Gado. Pecuária, quase 100% era passada. Uma passagem péssima, qualidade, baixa capacidade de força. Não vou generalizar, dizer que não houve a conversão de áreas de produção de alimentos agrícolas para a plantação florestal. Não vou generalizar. Mas talvez mais de 90% das plantações florestais foram feitas em áreas de passagem. Primeira coisa, ninguém vai deixar de produzir um alimento que ele está conseguindo renda para produzir madeira. Ou seja, se eu sou produtor de soja, ainda mais hoje, com o preço da soja que está, eu jamais vou deixar de plantar soja para plantar pino, eucalipto. Por quê? Porque a soja, além de estar hoje mais rentável, a safra é a cada... Todo ano você pescar, todo ano você pescar. Não só da soja, mas do milho, que é uma rotação de cultura. Então, dificilmente existirá uma substituição de uma cultura que está dando retorno por outra que dará menos. E principalmente porque é de longo prazo. Porque a substituição só existe porque a que está ali não está dando o retorno suficiente para sobreviver do produtor. Então, naquela região, a maior parte foi passada. A outra parte é mamão, era a produção de mamão. Só que o mamão ele tem problema de doença, fumo, tá? Cigarro, como se enganado. Então, chegou um ponto que a cultura do mamão não resistia mais, porque ele foi substituído, entrou em decadência. Aí entrou as plantações florestais naquela região. Como você bem diz, ou seja, produtores que não respeitavam as margens de dificuldade, a nascente, né? As empresas, até pelo processo de certificação florestal, elas têm que respeitar como está na lei, né? Pelas medidas todas. Nenhum produtor cumpre, mas as empresas cumprem porque o processo de certificação impõe. Então, essa substituição de alimentos por madeira, ela não existe na prática. Existe, talvez, em tese, mas na prática, ninguém sabe isso. Quando você coloca a questão do cacau, né, que o cacau é sombreado, né, digamos, uma espécie, né, da região lá, autóctone, né, nativa, e agora passa para seringueira, o problema todo, eu acho que é uma questão de mercado. O produtor, ele vive do que ele produz. Tá? Ele tem que produzir aquilo que dá retorno para ele, né, de forma sustentável. Tá? Agora, não produzir algo que para ele não dá retorno econômico, mas só ambiental, ele deve produzir. Ok? Então, cabe a nós levar a ele uma alternativa que ele consiga sobreviver, mas ele também consiga, né, manter um sistema sustentável.
A seringueira hoje é um excelente negócio para o Brasil como todo, não é só lá da Bahia. O Brasil importa mais de 80% da borracha. Né? E de onde importa, a capacidade de expansão acabou. Ok? Malásia, os países da Ásia, não tem muito que expandir nesse mercado. Então, países que consomem barbaridade. Então, você já tem os Brasil que consomem 80%. Né? É muito. Tem os países que fornecem, então não tem os terceiros. Quem vai ter que fornecer borracha para eles? Quem tem espaço para expandir? A nossa estrutura fundiária é muito pouco aproveitada. Na Bahia, a propriedade tem ainda problema. Você vê que tem muito tempo quando for ter 1 hectare, 2 hectares. Na Bahia ninguém tem 1 hectare como produtor, né? É raro, tem 100, 200, tem amigo lá, tem 5 mil hectares, né? Amigo rico, né? Não, isso é um amigo pobre, deve ter 30, 100 hectares, ok? Então essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, tá? Agora, como fazer? Nós temos que ensinar a fazer correto. Mas deixar de fazer por uma questão apenas ambiental também não é complexo. Posso comentar? Mas igual também em relação à pasta, houve uma altura já chegou a estar, estão a pagar 80 euros acumulada no Ocidente, mas de facto houve problemas ambientais, mas a atividade desse negócio, já está utilizada, a atividade da comunidade regional e os outros termos ambientais que não têm a ver. Isso é bom, porque em termos de finanças, em Portugal, nós fazemos 4% aqui. 4% que é, são 2 mil milhões de euros enquanto fazemos o negócio do óleo industrial. Isso ninguém pode escolher. De qualquer modo, nós estamos a ver indicadores também ambientais e de resto sociais. Por exemplo, 3 meses de vida para o trabalho, aumentou 70% a despesa com medicina, a taxa de incidência é de 0,47%. Então também há muitos indicadores relacionados com a tendência. E nós não devemos escolher que, de facto, ou produzimos, falamos, por exemplo, um óleo de palma. O óleo de palma é, neste momento, plantações de palmeiras que têm uma coisa principal. Nós podemos dizer que já temos uma concordância com isso. E eu também, de facto, não concordo. Plantar milho, ou, sei lá, soja, esse tipo de óleo. Tudo isso é um bocado possível, eu acho. Não fazer conforto. Acho que o ser humano, nesse aspecto, tem dado muito. Tem espécie de lá, tem que ter para tudo. Eu acho que é mais. Nenhuma empresa vai adotar certificação para melhorar o processo gerencial dela e para mostrar para o mundo que ela é bonita. Nenhuma empresa. A empresa visa lucro. Né? Não fazem isso porque você tem que mais. Ou para manter o mercado, né? Ou para conseguir um sobrepreço. Que também já não acontece. Pelo menos é para manter o mercado. Ok? Agora, talvez, indiretamente, a questão da certificação, que ela impõe uma cultura organizacional que quem faz consegue melhor controle. Né? Então, embora seja uma política de marketing, mas ela tem esse poder de processo administrativo, o controle da empresa. E essa é a grande vantagem que eu vejo da certificação também, né, para uma indústria, para o setor florestal como um todo. Por quê? Porque você consegue, assim, você vai ter que ter um plano de manejo, né, uma política de relacionamento com a comunidade. Eu mesmo estive lá na Bahia, mas não no sul da Bahia, lá no norte, né, mais no norte, participando de uma audiência pública
sobre a atividade de uma empresa florestal que está em processo de certificação. Ela está se preparando para se certificar. Então, era uma empresa que, até então, nunca se preocupou em ter um relacionamento com as comunidades. E, a partir de agora, ela tem que se estruturar, ser mais transparente, mais aberta. Então, à medida que ela passa a ser mais transparente, mais aberta, ela se expõe mais a tendência de receber mais pedrado, né? Ela vira mais vitrine, aí ela tem que então se cercar das coisas mais corretas, né? Procurar corrigir o problema. Essa é a vantagem da certificação. O que eu não gosto da certificação é quando ela se transforma em um instrumento de monopólio. Ok? É uma coisa que eu condeno, mas é lógico que tem muito mais coisas a favor na balança do que coisas negativas. Então, como a gente questão da atividade, particularmente uma grande família, faz tipo, uma vez para vir. E é interessante que eles compram madeira, vem desde a Alemanha, França, América, e então fazem um certificado da madeira que demora 24 meses. Que é a madeira rachada, e depois empilhada, e tem, chamam de uma filha-mãe, em que depois que você vai àquela filha-mãe, que dá para fazer simplesmente 7 varetas. E usam de madeira para depois colocar alguma aguela, e isso que se chama em espanhol. Tem que fazer madeira. Partido, tem lá o sítio onde vão buscar a madeira igual ao original. E partido por lá, eu vi a segunda vez vão fazer um chip que é gravado na madeira, um chip que você depois tem lá e está numa qualquer adega, onde tem ali, e você passa lá e isso foi cortado na floresta em Limões e isso é um exemplo claro da importância da controle possível com certificação. Seja através do IESC, seja do EFSC, ou é um exemplo bom para chegar não funciona para todos os negócios. Para alguns funciona bem. ¿Usted quiere alguna cuestión más adicional? Cuando comentaban que una manera de evitar que vota a perder la producción maderera en Amazonas, bueno, todos esos atropelos que decía que era por una falta de puesto en valor dos puntos por digo, vale, el problema da sustentabilidade é que non hai un valor económico deste recurso. Se houvese non se corre tamén o perigo de diminuir a biodiversidade do Amazonas, porque se convertiría todo nunha zona específica das especies máis vendidas. Qual é o nome? Andrés García. André, essa é uma questão que envolve o lado emocional, educação ambiental, e envolve o lado racional, que é sobrevivência das pessoas na Amazônia, né? Encontrar essa convergência, esse equilíbrio é um desafio, né? E aí tem que ser uma coisa bem serena, bem transparente, um diálogo bem aberto, para poder chegar no denominador comum. Eu falo com os meus alunos que nós temos uma das maiores riquezas de biodiversidade do mundo, ok? Mas ao mesmo tempo que nós temos uma biodiversidade rica, ela é rica fisicamente. Do ponto de vista econômico, ela não é. Traduzindo, vou explicar. Na floresta amazônica eu encontro em torno de 100 espécies diferentes por hectare. Dessas 100 espécies, meia dúzia tem valor comercial para a serraria. Uma outra parte teria valor para fazer lâmina. Aqui é uma lâmina de madeira que está cozindo. Lâmina, pronto. Fora isso, não tem valor. Aquela que... Lâmina. Essa lâmina aqui. Então o que é comum? É muito comum você encontrar maior densidade, maior intensidade de espécies por hectare que não tem valor comercial
do que classe de valor comercial. Você vai encontrar meio indivíduo de módulo com esse caso. Então, aí tem aquela questão. Como é que eu valorizaria essa floresta? Eu ralearia, eu faria o desbaste, tiraria uma quantidade de indivíduos que não tem valor comercial e deixaria mais espaço para que os indivíduos de maior valor comercial pudessem ocupar mais espaço. Ok? Com isso eu teria o valor da floresta maior. Maior valor da floresta, maior o retorno para as famílias que vivem da floresta. Ok? Então poderia ser uma forma de transformar parte da riqueza física em riqueza própria. Então não, poderia. Isso foi feito na Finlândia, foi feito na Suécia. E não é à toa que esses países são fortes do ponto de vista florestal. Ainda acontece no Brasil, na questão de espaço, na questão de madeira, que é uma solução. O problema maior é que nós ainda não encontramos um modelo de produção de madeira, não encontramos a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica acabou. E embora tenhamos 400, 500 milhões de hectares de Holanda, nós ainda não encontramos um modelo de produção que esteja passando por um processo extremamente burocrático, mas não é suficiente. Ele só é suficiente para estimular a corrupção no Brasil, na revolução. Nós não encontramos um modelo que consiga tornar viável aquela floresta. A floresta amazônica, embora rica de floresta de madeira, não é viável em você manejar. O que fazer? Por que ela não é viável? Essa é uma questão. Eu considero que ela não é viável por quê? Porque ainda se desmata na Amazônia, como eu falei, e coloca uma grande parte de madeira ao fim do muito material. Então seria a solução proibir o desmatamento na Amazônia? Isso não seria assim capitado? Pode ser uma política de Estado, proíba. Né? Aí você não vai ter madeira de desmatamento, apenas madeira de madeira. E aí você diminui a oferta, aumenta o preço. Ok? Então, são situações. O que é fato é que até hoje, 500 anos, nós não sabemos até hoje viabilizar o manejo da floresta. Não sabemos. Isso é fato. A ciência florestal no Brasil não sabe para que veio quando se fala de manejo. Não sabe. A ciência florestal no Brasil talvez seja top do mundo, exemplo, quando se fala em plantação. Mas Deus sabe. Ok? Nativa, nada. Infelizmente. Tá? Não é difícil isso aqui. Tá? Muito obrigado aos professores de Castro e Maestro Valverde. También os agradezco porque creo que nos hicieron sentir como estando en un café. Estamos en un café. Foi uma experiência muito interessante. Nada mais, muchas gracias, vamos a continuar. Agora, se continuidade, vamos a continuar com as actividades.